Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Abimaías e na aula de hoje nós vamos trabalhar com um recurso muito importante no Excel, que é a função concatenar. E vamos trabalhar também com outro recurso chamado de texto para colunas. O concatenar ele vai pegar valores que estão em colunas diferentes e vão juntar na mesma coluna. E o texto para coluna faz exatamente o inverso. Ele vai pegar o texto que está na mesma coluna e vai colocar em colunas diferentes. Tá certo? Vamos para o vídeo para que nós possamos entender na prática. Tá certo? Então, eu já tenho aqui a minha planilha pronta, o modelo para você. Então, nós temos aqui já, ó, Carla Pereira e Thelma Souza, né? Além dos outros nomes. Primeiro recurso que nós vamos usar é esse aqui, ó, texto para colunas. Nós vamos separar Carla e Pereira, Thelma e Souza, tá certo? Como que nós vamos fazer isso? Vamos selecionar primeiramente esses valores. Depois, nós vamos clicar aqui nessa função, ó, na guia dados, e vamos escolher esse comando aqui, ó, texto para colunas. Quando eu clicar, vai abrir esta opção. Observa que os nomes já aparecem aqui. Então, tanto faz você clicar em delimitado, para você delimitar o tamanho, né? Ou então a largura, para você aumentar ou diminuir. Então, esse delimitado é o tipo de caracteres ou a largura fixa. Nós não vamos mexer em nada, vamos avançar. Aqui sim nós vamos delimitar. Observa que aqui eu tenho alguns delimitadores, tabulação, ponto e vírgula. No nosso caso aqui, ó, na nossa planilha tem espaço. Então, já vou marcar aqui a opção espaço, ó, já está marcado. Então ele já delimitou, já marcou aqui, já separou os nomes. Depois disso, é só avançar. Beleza, pessoal? Olha só, já temos aqui a divisão. Tá certo? Carla está numa coluna, Pereira está em outra. Agora, nós concluímos aqui o texto para colunas. O próximo assunto é concatenar. Então, nós temos Carla e Pereira, vamos juntar os dois, né, os dois textos numa coluna só. Então, nós podemos fazer o concatenar aqui no Excel de duas formas. Uma forma usando uma fórmula e a outra é usando a função concatenar. Então, primeiro, vamos usar a fórmula, que é mais rápida e mais fácil. Eu vou colocar igual, depois eu vou colocar o endereço da Carla, que é o o endereço que eu quero, depois e comercial, observa, e depois o segundo nome, que é Pereira. Muito simples, tá? O endereço da Carla, depois o endereço do Pereira. Dou um Enter, observa que já veio aqui, Carla Pereira. Tá certo, gente? Aí você me pergunta, mas professor, veio tudo junto os nomes. Veio tudo junto porque a função concatenar ela só junta. Mas tem como colocar espaço? Tem sim. F2 no seu teclado, nós vamos editar a fórmula. Depois, quando chega no e-comercial, ó, eu vou abrir aspas no teclado, vou dar um espaço, o espaço eu crio com aspas, fecho aspas, coloco outro e-comercial. Então, esse espaço dentro das aspas é exatamente o espaço que nós vamos querer entre a palavra Carla e a palavra Pereira. Agora é só dar um Enter, observa que funcionou, que é uma beleza. Tá certo, gente? Então, primeira fórmula de concatenar é essa aqui. É essa mesma função que nós usamos aqui. Tá certo? A segunda, nós vamos fazer essa aqui. Como que eu vou fazer isso? Muito simples. Igual concatenar. Nós vamos usar a própria função. Se aparecer no seu teclado, é só baixar a setinha, dar um tab, que ele já completa. Agora eu vou colocar o primeiro endereço, depois ponto e vírgula, segundo endereço, fecha parêntese e dá um Enter. Realizado. Observa que veio da mesma forma. Como é que eu faço para tirar esse espaço? Para colocar o espaço? Edita, né? Edita a função. Depois do ponto e vírgula, novamente, abre aspas, dá um espaço, fecha aspas, ponto e vírgula, não pode esquecer. Depois dá um Enter. Está resolvido. Tá certo, gente? Então,
Aqui está a primeira função que nós usamos e aqui está a segunda. Então, aqui foi uma fórmula que nós criamos e aqui a própria função concatenar. Vamos ver mais um exemplo de como realizar o concatenar com uma planilha diferente. Por exemplo, planilha 2 aqui. Aqui eu tenho aqui a temperatura em Brasília. Brasília é a cidade que eu moro. Então, nós temos aqui o dia do mês, temos aqui a temperatura mínima nesses dias e a máxima nesses dias. E aqui eu usei uma função para chegar a 12. Ele só vai buscar esses valores aqui. Só que eu pedi para acrescentar, usando o concatenar, o graus Celsius, tá certo? Então, para calcular a temperatura mínima, nós usamos a função mínimo, tá certo? De B3 até B15, que são esses endereços. E aí, usando a função concatenar, eu acrescentei aqui ó, o graus Celsius entre aspas. Vamos fazer na prática como é que funciona? Então aqui, ó, eu dou um F2, eu vou editar a função máximo, que nós já fizemos aqui, igual a máximo de C3 até C16. Porém, eu quero que apareça depois aqui o 31 graus Celsius. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou editar a função. E no início dela eu vou colocar novamente, ó, concatenar, dá um tab, já apareceu, ele vai usar a função mínima normal na sua totalidade. Depois que ele usar a função mínima, máxima, né, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula, vou abrir aspas, vou colocar aqui o graus e depois vou colocar aqui, ó, Celsius. Fechei aspas, fechei parêntese, por quê? Graus Celsius é junto com o número, não tem espaço, tá certo? Então, só dá um Enter, observa aqui 31 graus Celsius. Usamos aí a função concatenar, é uma das principais funções aí do Excel, tá certo? Muita gente precisa usar esses recursos e não sabe como. E aqui está a nossa colinha para poder você anotar aí, tá, gente? Então, nós usamos concatenar para essa função e usamos também o concatenar aqui para fazer o máximo. Tá certo, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque nós vamos estar postando outros vídeos. Tá certo? Muito obrigado e um abraço a todos.